Então, saúde mental, cada vez mais, né, tem aparecido principalmente nas manchetes. Você está conseguindo me escutar? Sim, está ótimo, perfeito. Tem aparecido nas manchetes do Brasil e do mundo, mas acho que é importante a gente fazer um paralelo histórico. Depois a gente chama alguns slides, mas de tudo que vem acontecendo, né? Então, o aumento do crescimento sempre foi um aumento gradual, principalmente ligado a fator de estresse crônico, né? A humanidade ela sempre teve as questões e as empresas também. E você teve o advento da era digital, a globalização cada vez muito mais forte. O digital mais forte ainda, as pessoas usando os seus aplicativos, elas adentrando, elas cada vez mais tendo um excesso de informação, e eis que 2020 vem a pandemia. E aí, curiosamente, quando veio a pandemia, o número de transtornos mentais dentro do ambiente de trabalho diminuiu. Aí você deve estar falando assim, poxa, mas no ano da pandemia diminuiu, mas por quê? Porque as pessoas passaram a acessar menos os hospitais, elas ficaram mais em casa também. Mas depois veio o efeito rebote. E desde então, a população como um todo, e não só os trabalhadores, acho que é importante dizer isso, porque a gente não pode demonizar o empresário, eu sou uma empresária também, e a gente também lida com as nossas questões, né? Então, você teve aí, no final dos contos, um crescimento que aí sim foi um crescimento mais alarmante de 2023 para 2024. Marcelo, um dado curioso, né? As mulheres na faixa dos seus 40 são as mais impactadas. Então, cada vez mais é um tema que carece a atenção não só do setor público, mas também como do setor privado. Parece que a OMS fez um alerta também sobre o impacto da saúde mental para a economia global, né? Fez. A OMS fez, e o governo brasileiro, muito categoricamente, fez uma atualização da norma regulamentadora número 1, né? E essa norma, ela apresenta as diretrizes de saúde no ambiente de trabalho. Dito isso, o próprio Ministério do Trabalho ele passa a fiscalizar qualquer risco, que seja risco psicossocial, dentro de gestão de segurança e saúde. Então, isso pode acarretar multa, seja por meta excessiva, jornada extensa, ausência de suporte, assédio moral, conflitos interpessoais. Então, eu acho que cada vez mais, para pensar, todo mundo aqui que está nos assistindo, para pensar quantas vezes você já achou que você mesmo também não ia dar conta. Muitas vezes você falou assim, caramba, eu não vou conseguir dar conta. Melhor, faz o seguinte, para pensar, quantas vezes você falou assim, eu não estou conseguindo acompanhar a velocidade do mundo, não é isso, Marcelo? Sem dúvida. Agora, Camila, do ponto de vista do gestor, eu imagino que ninguém quer ficar trocando a equipe toda hora, né? Você quer uma equipe que esteja trabalhando bem ali, feliz, funcionando. E a gente sabe que existem muitos fatores que podem levar a um estresse agudo, a crise de ansiedade. Você citou, por exemplo, aí, carga horária muito aumentada. Muita gente reclama dessa escala 6x1 também, né? O que você diz para o gestor que quer ter uma equipe com saúde mental, pensando nas pessoas e também pensando em ter um negócio mais funcional ali? Primeiro de tudo é que ele também precisa ter saúde mental, né? Então, como é que você não tem saúde mental e é isso? Como é que você vai realmente passar para o seu time, né? Eu acho que isso é o primeiro de tudo. Então, o processo de autocuidado ele é muito importante. É doloroso, mas ele é importante. Cada vez mais os grandes líderes do mundo, eles investem nos 5 pilares das inteligências. Inteligência física, mental, emocional e espiritual. E a inteligência positiva, né? E ao passo disso, é importante, eu vou falar aqui de 4 pontinhos, né, que eu tenho visto nas empresas, que eu também aplico. Primeiro, o gestor ele precisa ir além de uma liderança inspiradora, né? Ele precisa ser um gestor ali que remove o obstáculo. Sabe, ele não pode ser aquele que você traz a solução, ele traz mais um problema.
né? Então, é importante olhar para o seu time e entender quais são as complementariedades, quais são os tipos de pessoas, né, que sejam complementares, não só do seu ponto de vista técnico, mas também do seu ponto de vista comportamental. Todas as pessoas são diferentes. Não é uma tarefa fácil, tá, Marcelo? Eu aqui, como empresária há 25 anos, eu posso dizer assim, não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa perfeitamente possível. Segundo, tem que ter um RH estratégico, não pode ser um RH somente operacional. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, você não pode ter um RH só para poder contratar e demitir. Você tem que ter um RH para estar analisando o turnover, ou seja, quantas pessoas vão e ficam, fazer desligamento de forma inteligente, né? Fazer um offboarding onde não só ele consiga efetivamente trazer novas perspectivas para aquela pessoa que foi desligada, mas que, ao mesmo tempo, aquela pessoa também entenda que, muitas das vezes, aquela empresa, de repente, não era para ela, né? Mudança real na cultura. Terceiro, reconhecimento não é tapinha nas costas, entendeu? E também o colaborador ele não deve ficar ali só, não, olha, eu preciso de um elogio, porque eu sempre digo isso, o mundo ele não para te fazer carinho, ele não vai te parar, se você está esperando isso, você não vai achar, né? Mas você não pode confundir também reconhecimento com elogio vazio, né? Então, se alguém do seu time fez um trabalho que você considerou excelente, ou seu sócio, alguma coisa, você tem que mostrar o impacto real que essa pessoa fez. O que isso causou? Não só um elogio vazio, ou seja, tem que explicar o porquê. E quarto, feedback contínuo. Porque o feedback hoje virou igual o de antigamente, aquela assim, olha, eu posso falar com você? A pessoa, ela já se arma, né? Aí a pessoa vira e fala assim, eu posso te dar um feedback? Quando você fala isso, quando você escuta isso, Marcelo, imagina, a pessoa já se arma, ela acha que alguma coisa aconteceu. Então, na verdade, feedback nada mais é do que um processo que você retroalimenta e não só aponta o dedo. Camila, a gente tem números aí de afastamento, né? Vamos jogar na tela para a gente comentar, porque realmente é algo bastante significativo, né? Olha então, como aumentou. Você vê que tem um pico, né? Então, a gente tem aí 91 mil trabalhando aí nos dados do início da pandemia, então você tem uma queda, né, dos atendimentos, aí depois você praticamente duplica e veja, a gente vai para 472 mil. Então, aí é onde as pessoas, de fato, principalmente aquelas que têm as responsabilidades, elas precisam chamar isso para si. Mas eu volto a dizer, ninguém faz milagre. Então, não é só o setor público, não é só o setor privado, não são só os empresários, o empresariado. É você também, que trabalha numa empresa, você também precisa olhar para si. Porque quanto mais a gente aponta o dedo para o outro, responsabilizando o outro, menos a gente acha que o outro vai mudar. Então, o que eu vejo você tem cada vez mais burnouts sendo detectados. Por quê? Porque as pessoas também passaram a ter mais consciência do que é burnout. É verdade. A gente tem uma outra tela agora, Camila, que mostra consequências para as empresas desses afastamentos, né? Olha aí. Então, veja. Então, a gente está falando de aproximadamente quase 12 bi perdido todos os anos. Por quê? Devido à depressão e devido à ansiedade. Eu costumo dizer o seguinte, a ansiedade está no topo de tudo. A ansiedade é aquele momento onde você acha que tudo vai dar errado, onde você acha que algo vai acontecer, e quando ela começa a te desabilitar. Não é só você estar ansioso uma vez ou outra, porque isso é normal, né? A gente também não pode falar, não vai acontecer nada. Mas quando você começa a entender que ela começa a te desabilitar, ela começa a interferir nas suas relações pessoais, ela começa a interferir nas suas relações pessoais, aí é o momento de você entender o seguinte, opa, o que está acontecendo? E, obviamente, isso causa o quê? Queda de produtividade, queda de lucro nas empresas, e aí você tem aí aproximadamente perdas aí de $1 trilhão por ano. Então, é uma coisa séria, sim. A gente não pode, eu acho que a mídia tem feito um trabalho incrível, e em especial, eu vou falar assim aqui da CNBC, da Times Brasil, porque a gente tem um perfil cada vez mais de poder falar sobre isso,
e de trazer essas feridas não só para o empresário, mas também para as pessoas, para os colaboradores de uma forma geral, mas trazer que sim, saúde mental é importante e se você não olhar para ela, com certeza, um dia você pode sofrer as consequências. Exatamente. Camila Farani, uma das notáveis aqui do nosso canal. É sempre um prazer falar contigo. Espero que você melhore logo da voz, mas pelo que eu estou percebendo, é só uma rouquidão, não tem nada demais, né? É isso. Muito obrigado, viu? Um beijinho. Tchau, tchau. Um beijo.